Olá, boa noite, pessoal, pessoas lindas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos bater mais um papo hoje, conversar mais um pouquinho, trazer aí mais autorreflexão para o nosso dia, para a nossa vida, tá? Enquanto o pessoal vai se conectando, a gente vai aí esperando, fazendo algumas respirações mais profundas, se preparando, já que o nosso assunto de hoje é descansar, descanso, aproveita para descansar um pouquinho. Talvez se você tiver aí a oportunidade de relaxar, de poder assistir, né, ouvir essa live, esse encontro de hoje aí, de uma forma mais relaxada, mais tranquila. Então a gente vai tentando se organizar aí para aproveitar melhor os conteúdos, né? Sejam todos bem-vindos. Oi, tia, quanto tempo, verdade, né? Estou com saudades, viu? Estou com saudades de receber suas mensagens diárias. Pessoal que está chegando também no Instagram, sejam bem-vindos. Helena, Cecília, Zélia. Pessoal do Instagram, vocês estão me ouvindo bem e me vendo também? Dá um joinha para mim se estiver tudo ok. Aqui no Face acho que tá ok, né, tia? Se tiver algum probleminha, me avisem em relação ao som. A gente vai se organizando. Muito bem, hoje nosso tema é sobre descanso, né? Muita gente resolveu descansar hoje e vir assistir essa live. Olha que gostoso. Nosso tema de hoje, descanse, não desista, né? Como que a gente confunde muito esses dois termos, né? O descanso e o desistir, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, e aí eu vou trazer algumas reflexões aqui para a gente pensar um pouquinho nesse tema, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando, muito bom, muito bom. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente ir batendo um papo, né? Para você que ainda não está no grupo do Telegram, é um grupo exclusivo, fechado na maior parte do tempo, para que eu possa trazer mais conteúdos para vocês diariamente, né? Tento trazer diariamente, nem sempre é possível, mas trazer conteúdos para que vocês possam aí ter um estilo de vida mais saudável, incorporar ações, estratégias. A gente às vezes traga algumas dicas bem interessantes para que vocês possam aí tá melhorando mesmo a saúde, né? A gente olha para a saúde e esquece que a gente pode melhorar sempre a nossa saúde, né? Nossa saúde depende do nosso cuidado e é um cuidado diário. Não dá para a gente fazer aí tomar uma pílula mágica e estar assim com a saúde em dia para o resto das nossas vidas, né? A gente precisa sempre estar cuidando, sempre estar aí melhorando. Então, nesse grupo do Telegram é onde a gente vai dando as dicas para vocês poderem aí melhorar a qualidade de vida, o dia a dia de vocês, a rotina mesmo, né? Porque a nossa vida é feita de rotinas, então nada melhor do que a gente estar atento aí a alguns itens da nossa rotina, tá bom? Então fica o convite para vocês entrarem aí no grupo do Telegram, aqui no Facebook tá na descrição do vídeo, e para quem tá no Instagram tá no meu link, na bio, tá bom? Só clicar lá na bio, no Linktree, tá lá o grupo do Telegram,
ok? Pessoal que chegou, sejam bem-vindos, viu? Tiago, Eliane, hello, Eliane. Lúcia também chegou aqui no Face. Bom, então vamos lá para o nosso tema de hoje, né? Descanse, não desista. Só isso, gente, acabou. Se a gente for ver, é uma coisa tão simples, né? Mas para algumas pessoas é muito difícil isso. Eu fiz uma pesquisa agora à tarde no Instagram, algumas pessoas responderam, né? Essa pesquisa que eu fiz, né? Diante de uma dificuldade, né? De realizar algum projeto, alguma meta, o que você faz? Você descansa ou você desiste? Se vocês quiserem compartilhar, pode compartilhar aí comigo, tá bom? Quando você se depara, né, com alguma dificuldade, com alguma situação adversa, com algo que você não planejou, com algo que saiu do seu controle, o que você faz? Você descansa ou você desiste? E aí, pensem um pouquinho e vão aí me falando. Mariana, legal ver você aqui, seja bem-vinda, Ana também, muito bom. E aí? Muitas vezes a gente acaba desistindo, né? Dos nossos projetos, dos nossos sonhos, das nossas ideias. E sabem o que acontece na maioria das vezes, né? A gente tem, a gente chama de diálogos internos, né? São aqueles dois personagens que ficam na nossa mente, mas eu tô falando aqui, ó, na maioria das vezes descanso, na maioria das vezes. E tudo bem, tá? Não tem certo e não tem errado também. Mas eu queria trazer essa reflexão para a gente pensar sempre quando a gente estiver diante de alguma situação, né? Para a gente tentar escolher sempre a forma melhor para o momento, ok? Então eu estou falando dos diálogos internos, né? São aqueles dois personagens que ficam dentro da nossa mente, falando, né? Um defende uma coisa, o outro defende outras coisas. E muitas das vezes quem acaba vencendo é o personagem que está mais forte dentro de nós, tá? Geralmente a gente vê como o diabinho e o anjinho. Né? O diabinho é aquele que fica tentando, que fica falando que tá tudo ruim, que vai dar tudo errado, quando você tá diante de alguma situação boa, né? E o anjinho é aquele que sempre tá ali, não, vai, você consegue, não vai dar tudo certo. E muitas vezes, né, o que é ruim sempre acaba vencendo. E isso tem muito a ver com o que nós já falamos algumas vezes aqui, que é sobre a questão dos nossos padrões de pensamento, sobre as nossas crenças limitantes. E não vejam, né, essas crenças limitantes e esses padrões de pensamento como algo que é ruim, né? Algo que foi necessário durante um tempo, mas que a gente não consegue se libertar. Nós temos muita dificuldade em lidar com coisas novas, né? Então, muitas vezes a gente fica preso às coisas passadas, ficamos remoendo muitas coisas, muitos pensamentos, e inconscientemente nós guardamos crenças, né, frases que nós ouvimos quando éramos criança, coisas que a gente sempre ouve, sempre
escuta falar quando você liga a TV, por exemplo, né? Já faz um bom tempo que eu não ligo, mas quem liga a TV, né, e assiste o jornal, o que que passa mais no jornal? O que que passa no noticiário? É mais coisas boas ou coisas ruins? Sempre são, né? A maioria das vezes são coisas ruins. Então, a questão do ruim, né, do mal, entre aspas, ela sempre vai chamar mais a nossa atenção por uma questão de sobrevivência, tá? Então é importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente fica julgando, né? Fica falando, isso é muito ruim, mas a nossa mente, ela tem a tendência a dar atenção, por isso que os noticiários sempre vão passar mais notícias de tragédia, de coisas ruins, né? Do que coisas boas, porque por um instinto de sobrevivência, por exemplo, quando tem um perigo acontecendo, a sua mente fica alerta, né, para se proteger daquele perigo, para estar preparado para fugir ou para enfrentar o perigo. Então é importante a gente saber, né, que isso tem uma ligação com as nossas crenças. Então, às vezes, muitas coisas que a gente ouvia quando era criança, muitas coisas que a gente ouve e que não são ruins, né? É difícil a gente ficar julgando palavra ruim, que é ruim ou que é bom. Mas assim, que nos limitam, né? Hoje já não é mais necessário. Algumas coisas foram importantes e foram válidas há um tempo atrás. Agora, hoje, a gente pode se libertar de algumas coisas. Hoje, nós temos a capacidade de nos conhecer melhor, né, de entender como que funciona o nosso corpo, a nossa mente, e isso nos liberta, né? O conhecimento liberta. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre refletindo, buscando conhecimento e estudando, tá bom? Então, vamos voltar lá no nosso diálogo interno, né? Que fica lá, muitas vezes, essas duas ideias que ficam brigando dentro da nossa cabeça. Vamos colocar um exemplo. Quando você está diante de um trabalho que você tem que executar, e aí você começa a se sentir entediado, estressado, porque talvez seja uma carga muito grande de trabalho para você naquele momento, e muitas vezes, a maioria das vezes, a gente já começa a vir os pensamentos, né? Eu não aguento, eu não posso mais com isso, é muito pesado para mim, eu não vou conseguir. E todas essas formas de pensamento vão brigar com o outro nosso lado, que fica sempre nos dizendo: você é capaz, você pode, né? Mas o nosso instinto, lembra do instinto lá das coisas ruins e boas? O nosso instinto várias vezes vai nos levar a desistir para não corrermos o risco de errar, para não corrermos o risco de sermos criticados, para não corrermos o risco de nos frustrarmos, né, de não dar conta de fazer aquele trabalho, de executar aquela tarefa. Então, muitas vezes a gente acaba optando por desistir, tá? Então, é importante a gente ir entendendo como que funciona esse diálogo dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, tá bom? Pessoal que chegou, sejam bem-vindos. Oi, Heitor. Tudo bem por aí?
Estamos falando aí sobre descanso, não desistir, tá? O pessoal chegou aqui no Face também, sejam bem-vindos, tá? Saudade de você também, Eliana. Bom, então vamos seguir, né? E para a gente poder entender, né, como que funciona, o que é, né? Por que tem? É importante que a gente entenda que as coisas nem sempre vão ser legais, né? Existe um trabalho a ser feito para que a gente possa olhar para algo que a gente tenha que fazer e perceber se é realmente aquilo que a gente quer, se é algo que nos satisfaz, que nos traz alegria, que nos traz leveza, que nos traz saúde. E aí que acontece nesse período, né, de experimentar, que acontece esse diálogo interno. E se a gente não se fortalece, né, a briga desse diálogo interno, ela vai ficando muito intenso. Então, muitas vezes, né, a ansiedade é uma briga intensa desses diálogos internos, o estresse, o pânico, o medo, tudo por conta dessa briga, não é nem um diálogo, né? É uma discussão interna que acontece dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Então, isso leva um tempo, isso é um processo, tá? E enquanto a gente não descobrir, não tiver certeza de que realmente aquilo não faz sentido para você, que não faz sentido na sua vida, muitas vezes é preciso descansar. Então é super importante a gente entender que em qualquer processo, seja físico, seja mental, emocional, espiritual, nós precisamos de descanso. Porque o descanso, ele é um fator fisiológico natural do nosso ser, tá? Então vamos imaginar, né, um maratonista. Hoje se fala, né, ultramaratonista, que corre aí não sei quantos 1000 quilômetros. Mas vamos pensar no maratonista, tá? Um corredor. Esse corredor, né, ele treinou para aguentar correr 42 quilômetros. É diferente de quando ele começou a treinar. Se a gente quer correr uma maratona, não dá para sair para correr a maratona hoje se a gente não tiver um preparo. Então, o que esse maratonista, o que esse corredor faz? Ele treina e ele descansa. Ele leva o corpo dele a um limite físico, né, de trabalho de força, de aeróbico, e depois ele descansa, porque o corpo precisa recuperar. E é nessa recuperação que o corpo se fortalece. Vocês sabiam disso? Quando nós fazemos, eu já falei, acho que isso em algumas lives que a gente falou sobre movimento, né? Qualquer movimento, qualquer esforço físico, né? Vamos imaginar o corredor. Quando ele faz um treino intenso, por exemplo, quando ele corre, né? A musculatura tá ali, contrai e relaxa. E essa contração e relaxamento, ela vai causar um desgaste. É como se acontecesse pequenas lesões musculares. E aí quando ele descansa, né? Por isso que tem que ter o período do descanso. Quando ele descansa, o corpo regenera, o corpo recupera essas lesões e dá um suporte a mais, porque ele não sabe quando que vai vir o próximo esforço.
Então, a gente fala que aí a gente ganha força ou ganha resistência, se for um esforço do coração, tá? Do pulmão. E a mesma coisa acontece nos nossos processos mentais. Muitas pessoas não conseguem ir a fundo, ir até, né? Não precisa ir até o final, mas seguir com o processo porque não exercita essa força mental para conseguir executar o que precisa ser feito. E é aí que mora a desistência. Porque a pessoa quer ir, quer enfrentar, quer derrubar, vai, só que precisa de descanso. Não tem como. É natural, é fisiológico, nosso corpo precisa parar. Tá? Bom, tudo bem até aí, gente? Estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? Ok? Porque a partir daí é que a gente vai começar a trazer a prática para o nosso dia a dia, tá bom? Então, é muito importante a gente trabalhar, principalmente para quem desiste muito fácil das coisas, né? No questionário da saúde funcional, do check-up da saúde funcional, a gente consegue avaliar o nível de garra da pessoa, né? O nível de determinação, o quanto que ela consegue ir a fundo nos projetos. E é muito interessante, porque isso é treinável. E tem um livro de uma pesquisadora, que é da Angela Duckworth, que ela fala sobre o poder da garra e que o poder da garra não está relacionado à inteligência, ao QI, mas sim ao nível de determinação. E é muito interessante a gente perceber isso, porque às vezes a gente fala, né, a pessoa que não desiste, porque ela é muito inteligente. E às vezes não. Né? Às vezes a pessoa a gente fala, a pessoa é esforçada, né? Então ela vai conseguir realizar isso, tá bom? O Pérez está falando aqui que eu lido muito com imprevisto. Geralmente eu dou um tempo para tentar resolver. Se for possível, deixo para o dia seguinte para pedir conselho para o travesseiro. É ótimo isso, gente. E é importante, né, porque a gente vai chegar agora nesse ponto da nossa conversa para falar exatamente sobre isso. O quanto a gente precisa, às vezes, fazer pausas. A gente precisa, às vezes, parar com algo que a gente está fazendo para que a gente possa enxergar de uma outra forma aquilo. Porque imagina, lembra dos diálogos internos que estão ali acontecendo, um falando que vai dar tudo certo, o outro falando que vai dar tudo errado, né? Geralmente a gente vai ter a tendência de achar que vai dar tudo errado, e aí você continua brigando, e o recuar, o dar um passo para trás, não é sinal de desistência. Quando a gente se recolhe, né? Quando a gente se dá um tempo, não é sinal de desistência, é descanso. Por isso que é tão importante a gente entender essas duas palavrinhas. E a partir daí, a gente poder realmente escolher o que a gente vai fazer. E tudo bem se você escolher desistir. Sabe? Não tem problema. Muitas vezes a gente vai vendo que aquele projeto, aquela ideia, aquele sonho não tem mais nada a ver com a nossa situação de vida atual, não tem mais nada, não tem mais sentido. E tá tudo bem desistir. Só que você não desistiu
porque você achou que era incapaz de fazer. Você desiste porque você não encontra mais sentido naquele processo, naquele projeto, naquele caminho que você estava indo, tá? E é isso que eu queria que vocês entendessem hoje, né? Que a gente refletisse. Muitas coisas que a gente faz nas primeiras vezes não são legais, não são gostosas, não são prazerosas, mas elas têm um propósito maior. E é quando a gente sabe desse propósito e esse propósito faz sentido para nós, é que nós vamos fazer as pausas necessárias para continuar no processo e alcançar o nosso propósito, o nosso sonho, tá? Outra coisa que eu estava pensando, né, enquanto eu estava preparando aqui para falar para vocês, é o quanto eu ouço das pessoas falando que as pessoas geralmente falam assim, eu não consigo parar. Principalmente quando está ligado, né, com o yoga ou como eu dou aula de alongamento e relaxamento também, de Lian Kun, né, que são práticas mais que nos acalmam mais, né, que trazem mais tranquilidade, que nos leva a olhar para dentro. Muitas pessoas falam para mim assim, eu não consigo parar, eu não sei parar. Eu não sou assim, eu não posso parar, eu não consigo ficar parado. E é muito triste ouvir isso, sabe por quê? Porque parar é uma coisa natural do nosso ser. E se a gente não para por livre e espontânea vontade, a vida para com a gente. A vida traz uma situação de saúde, de doença que nos para. A vida traz uma pandemia que faz todo mundo parar. E como é difícil as pessoas que não se habituaram, que não treinam, que não se dão a oportunidade de parar por um momento, sofrem e sofreram com a pandemia. E sofreram com ter que sair da correria. E quantas pessoas acabam mesmo tendo um burnout? Burnout é uma síndrome que acontece em que o sistema desliga mesmo, tá? Mas é temporário, porque a pessoa está num estresse tão grande, né? Uma correria tão grande de vida, ela não para, ela não descansa. Não falei que é natural e fisiológico? Chega uma hora, nosso cérebro, desliga a chavinha, para um pouquinho. Já passou do limite, né? Então, tem muitos casos de profissionais, de pessoas que estão tendo burnout, que é esse apagão, a pessoa desmaia mesmo, mas assim, é um desmaiar de desligar tudo mesmo, sabe? E é muito perigoso isso. Então, é muito importante a gente pensar nessas questões, né? Nessa forma de olhar para o nosso descanso, para as pausas que nós temos que fazer na nossa vida, no nosso dia. Bom, tudo bem até aí? Como que vocês estão aí acompanhando? Tem perguntas? Tem alguma dúvida? Tá tranquilo até aí? Então, outra coisa que eu queria também falar para vocês
sobre o como, né, é importante a gente se dar o direito de descansar, se dar um presente de fazer 1 minuto de pausa no seu dia. Quantas vezes eu já não falei, né, que é muito importante a gente fazer os momentos de pausa no nosso dia. E como é diferente quando você faz uma pausa no seu dia e volta para continuar o que você estava fazendo. Você olha de uma outra forma, você vê de uma outra forma, tá? Tem muitos relatos aí de pessoas, né, que quando às vezes estão muito angustiadas, estão diante de uma situação difícil, estão com a pressão alta, com os batimentos cardíacos elevados. Para um pouquinho, respira profundo e tá tudo bem. Aí você volta, você vê de outra forma aquela situação. O seu Pérez tinha comentado aqui, né? Pede conselho para o travesseiro, né? E deixa para resolver no dia seguinte, não tem problema. Lógico que tem situações e situações, né? Mas, no geral, a grande maioria das vezes, a cobrança é interna, é nossa. Muitas das vezes. E aí a gente acaba se prejudicando e acaba não conseguindo resolver e desiste, tá? A Cida tá comentando aqui que a filha dela teve esse apagão. E realmente é muito triste, porque são pessoas jovens, né, que estão tendo esse tipo de apagão por excesso de trabalho, por excesso de preocupação, de estresse. Então é muito importante a gente fazer essas pausas, tá? Então, vejam só, quando a gente faz essas pausas, quando a gente para um pouquinho, né? Uma respiração profunda que você fizer, prestando atenção na sua respiração, você já vai estar ativando o córtex pré-frontal esquerdo da mente. Então, aqui na região da testa, né, do lado esquerdo, a gente tem a área do pensamento, a área da lógica, da estrutura, das estratégias. E quando a gente faz atividades conscientes, quando nós praticamos algo em que nós estamos ali presente, como é o caso, você vai parar agora e vai fazer uma respiração profunda, né? Então, é super importante porque a gente traz atenção para aquele momento, a gente ativa o nosso córtex pré-frontal e a partir daí, quando a gente volta para a rotina do nosso dia, para a situação, para a tarefa que a gente estava executando, a gente vai ter muito mais clareza para ver, vai ter muito mais clareza para decidir, para escolher o que for, não é? Olá, Olga, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? E então a gente pode e deve fazer muitos momentos de pausas durante o nosso dia, tá bom? E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre a questão que é interessante a gente entender, né, a gente saber sobre isso, que na medicina chinesa eles falam sobre o Yin e o Yang, né? Aí muitas pessoas já denominam o Yin como bom, Yang como ruim, mas não é nada disso, tá? São apenas símbolos que nos
permitem entender e compreender como que funciona o universo, né? Eu já falei para vocês várias vezes, o universo é feito de energia e nós temos uma energia que ela é mais yang, que é uma energia mais masculina, que é uma energia de força, de motivação, é uma energia, vamos dizer, do calor, tá? E temos também uma outra energia que é a Yin, que aí é uma energia mais feminina, de serenidade, de interiorização, de acolhimento. E a simbologia, né? O Taiji, que é aquele símbolo redondo, eu até tinha deixado aqui, fechei, que simboliza, né, o Yin e o Yang, que nos... essa figurinha aqui, ó, né? Vocês já viram ela por aí. Não tem nada a ver com nada diabólico, não, tá, gente? É só uma simbologia que a medicina tradicional chinesa, né, que os chineses criaram para que ficasse mais fácil a gente compreender. Porque o que simboliza isso? Que tanto a energia Yin como a energia Yang, elas fazem o movimento de todo o universo. Ao mesmo tempo em que a gente precisa ter a força, ter a motivação para que a gente possa continuar e fazer os nossos projetos acontecerem, da mesma forma a gente precisa da energia Yin, que é a energia do acolhimento, da interiorização, porque tem que ter um equilíbrio. Se não tiver esse equilíbrio das energias, a gente acaba adoecendo. Nós vamos acabar apresentando alguma situação de doença na nossa vida, ou até mesmo, né, manifestando algo indesejável para a nossa vida. Por isso que é tão importante a gente entender também, né, que tem dias, né, aqueles dias que você não consegue fazer nada, que tá tudo ruim, tá tudo bem não estar bem, faz parte, né? E aí você entender que talvez esse dia a energia seja mais yin, e que talvez você tenha que ficar mais quieto, talvez você tenha que se olhar mais, se acolher. Por isso que é importante a gente ter momentos no nosso dia para fazer uma pausa, para que isso não se acumule num dia só. E percebam, quando a gente vai entendendo, isso não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, não é uma coisa que a gente nasce pronto, não é uma coisa que a gente encontra em farmácia para comprar, tomar e ficar tudo bem, mas é um processo de autoconhecimento. E se vocês forem prestar atenção, tudo passa por esse processo de autoconhecimento. E a gente vai começando a entender os dias que a gente tá mais né? Tá com a energia mais tranquila, precisa um pouquinho mais de pausa. E se algum momento pede, né? Se algum dia pede um pouco mais de energia, um pouco mais de motivação, tá tudo bem, você vai agir, vai lutar e vai fazer o que preciso fazer, mas sempre com equilíbrio. Por isso que às vezes a gente acaba desistindo, porque a gente quer ir só com o yang, só com a força. Vai, não, agora vai. Não, agora vai. Quando vê, não foi. Foi indo, acabou não fundo. Porque a gente não equilibrou essas forças, porque a gente não trouxe equilíbrio para a nossa vida, a gente não trouxe equilíbrio dessas duas energias. Por isso que é importante a gente fazer esses momentos de descanso, esses momentos de pausa, tá? Então,
E à medida em que a gente vai aprendendo, experimentando, vivenciando, nós vamos nos descobrindo. Tem pessoas que têm uma característica mais introvertida, que tem uma característica mais de recolhimento. Tem pessoas que são mais enérgicas, que são mais ativas, e tá tudo bem, cada um tem a sua personalidade, né? As energias se manifestam de formas diferentes de pessoa para pessoa. As energias se manifestam de forma diferente de estação para estação, durante o dia. Então é muito importante a gente ir aprendendo e entendendo e saber lidar com essas alternâncias, né, de coisas que acontecem no nosso dia e que nos movem, que nos motivam ou que nos pedem um pouquinho mais de recolhimento. Por isso que eu coloquei como tema dessa live de hoje, né? Descanse. Às vezes o que você está precisando é descansar, às vezes você não precisa desistir. Sabe, quando você dá um passo atrás, e isso o yoga ele traz as terapias, né, orientais, o yoga traz muito isso, sabe? Fazer aquele momento de pausa, sem, a gente fala, né, sem ceder aos impulsos da sua mente. A gente faz isso na prática, né, na aula ali, mas é que é para viver para o dia isso. Às vezes você precisa parar sem dar atenção porque a sua mente está falando naquele momento. E quando você faz isso, já falei, né? Ativamos o córtex pré-frontal esquerdo e nessa ativação do córtex pré-frontal, a gente vai olhar aquela situação com outros olhos. Nós vamos ver de uma forma mais clara. E aí, se você perceber que está na hora de desistir, tudo bem, desiste. Sabe? Mas não faça no impulso. Recue um pouquinho. Talvez dar 2 passos para trás vai te ajudar a dar um salto para frente. Imagina o salto em distância. Todo mundo já viu, né? Esse ano, inclusive, era ano de Olimpíadas e as Olimpíadas foram canceladas por causa da pandemia. Está tudo bem. Imagina o salto em distância, né? Todo mundo acho que já deve ter assistido uma prova do atletismo que é o salto em distância, que a pessoa vem correndo e salta uma distância, né? Cai numa caixa de areia e tal. Se você parar na linha limite, porque tem uma linha limite, né? Se você vem correndo se você para aqui, junto dessa linha limite, dá um impulso para saltar com os 2 pés juntos para frente, você consegue uma distância. Se você dá 2 passos para trás e quando você vem num impulso, né? Esses 2 passos vão te jogar mais para frente. E se você vem correndo lá de trás, então, melhor ainda, né? Por isso que eles vêm correndo e saltam lá na frente. E o que eu quero dizer com essa analogia, né? Que muitas vezes a gente precisa recuar. Muitas vezes a gente precisa ir lá no começo. Porque percebem? Você já fez esse caminho, você já sabe como que é, só que você veio passo a passo. E aí você chegou naquele limite. E ali você fala: não vou longe. Respira, faz uma pausa, descansa, recua 1, 2, 3 passos. E aí você pega impulso porque você já sabe o caminho, né? Aí você pega o impulso e dá um salto. E aí você vai mais longe. Não precisa desistir.
Às vezes é só descansar, tá? Tudo bem, gente? Perguntas? Seu Pérez está perguntando como escreve burnout. B-O-U. Peraí que eu tenho que escrever aqui para saber como que fala. Como que eu vou soletrar? B-O-U-R-N-U-T. Se não me engano, é isso, tá? É burnout. B-O-U-R-N-U-T. Se não me engano, é isso, tá, gente? Se alguém tiver certeza aí e puder me ajudar, vou escrever aqui. Burnout. E agora fiquei em dúvida se é com U ou se é com U ali. Mas a Liane tá me ajudando aqui. Burnout. É ao contrário. Burnout. Muito obrigada, Eliane. Bom, então é isso, gente. É importante a gente descansar, dar uma pausa. É super importante para a gente reavaliar se compensa o esforço, se vale a pena a gente continuar realizando aquela tarefa, né? E se a gente perceber que não tá dando, que não faz mais sentido para você, tudo bem, desiste, tá? Mas o que a gente tem que ter conhecimento e clareza de que nem tudo é fácil, né? A maioria das coisas vão exigir de nós um esforço a mais, vão exigir que a gente se desgaste um pouquinho, e por isso que é importante a gente descansar, porque o descansar que vai fazer a gente se recuperar, e esse esforço, né, que a gente faz, tanto físico, ele também é válido para os nossos estados mentais, nossos estados emocionais e espirituais também, em todas as dimensões do nosso ser, tá bom? Então, eu queria dizer isso para vocês hoje, porque eu tenho lidado com vendo, né, muitas pessoas desistindo, assim, sem realmente fazer essa pausa, sem fazer esse descanso, sem fazer essa reflexão se realmente vale ou não. O processo, né? Por exemplo, um médico, ele trabalha o dia todo, a noite toda, se for preciso, e ele não mede esforços, né? Uma mãe, ela vai cuidando aí do filho, sem medir esforços. E o que leva as pessoas a fazerem isso, né? É porque a satisfação é imensa. Essa satisfação, ela autoalimenta o trabalho, né? Então, porque imagina se a gente pensa de fora, um médico que passa um plantão aí 24 horas trabalhando, é um esforço tremendo, né? Mas o que faz ele fazer aquilo, né? É a autossatisfação. E aí a gente precisa também encontrar, né, qual que é a nossa satisfação? O que nos dá alegria? O que nos dá saúde? O que vai nos trazer leveza para a nossa vida? E num primeiro momento, ou em vários momentos, a gente vai precisar treinar nosso esforço. A força de vontade é um músculo, a gente treina. Mas da mesma forma que a gente treina o nosso corpo físico, a gente também treina o nosso corpo mental.
Por isso que é importante a gente fazer as pausas no nosso dia. Tá bom? Queria convidar vocês agora para a gente fazer uma pausa, a gente trazer um pouquinho mais de clareza, de presença para esse momento, né? E absorver, né, esse conteúdo, absorver tudo que eu disse para vocês. E é super importante a gente pensar também que muitas vezes a gente precisa distribuir as nossas tarefas em mini tarefas, né? Em mini ações durante o nosso dia. Porque, por exemplo, se você pensa que você tem que deixar a sua cozinha limpa, brilhando, você não precisa fazer isso num dia só. Você pode dividir. Um dia você vai limpar o armário, outro dia você vai limpar a geladeira. Inclusive, eu tô fazendo isso essa semana. Porque se eu for ter que limpar minha cozinha toda, eu vou acabar arrebentada, né? Então, às vezes a gente precisa diluir, essa é a palavra, diluir as nossas tarefas durante um processo, durante um período, para que a gente possa executar. E aí, nesses intervalos entre uma pequena tarefa e outra, a gente vai dando os momentos de pausa e de descanso, tá bom? Eliane está sugerindo aqui a meditação pode nos trazer o equilíbrio necessário. E exatamente, essa pausa é uma meditação, tá? É como uma meditação. E eu falei pausas porque às vezes a gente fala meditação e a pessoa fica achando que tem que ficar 10, 15, 20 minutos parado, né, para meditar. E não é, né? Meditação é qualquer momento em que você traz a sua atenção para esse momento, sem se envolver com seus pensamentos. Meditação não é parar de pensar. E exatamente, traz o equilíbrio que é necessário, que é preciso, para que a gente possa ter uma vida mais leve, para que a gente possa ter uma vida equilibrada, tá? Então, eu queria propor para a gente fazer esse exercício agora. Eu anotei 2 frases aqui para falar para vocês, mas eu vou falar depois dessa pausa, né? Porque aí a gente relaxa, tá bom? Então, vamos fazer uma pausa, né? Você pode ficar deitado, você pode sentar, você pode ficar em pé, não tem problema, tá? Se vai ficar em pé, só toma cuidado em fechar os olhos. Se você quiser, você fecha os olhos, senão você mantém os olhos abertos, tá bom? A gente sempre começa fazendo uma respiração mais profunda, então você pode puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca, como se fosse um suspiro. Eu gosto muito de suspirar. Então vamos lá, inspira. Solta o ar, a gente aproveita para relaxando aí as tensões. A gente pode fazer mais uma respiração profunda. Solta o ar. Agora você não precisa mais soltar o ar pela boca. Só sente a sua respiração, o ar passando aí pelas suas narinas. Se a sua mente estiver muito agitada, ela vai querer sair correndo, vai ficar querendo falar para você, eu não consigo, não pode, isso é muito ruim, para com isso. Mas respira de novo profundo. Leva a atenção para a sensação do ar passando pelas suas narinas. E aí você vai dizer quando soltar o ar, calma.
Inspira de novo. Solta o ar e fala mentalmente. Calma. Mais uma vez. Repete mentalmente enquanto solta o ar. Calma. Mais um instante de silêncio. Silêncio interno, mesmo que tiver som, barulho ao redor. Inspira, solta o ar, abra os olhos devagar. Pronto, isso é um momento de pausa. Isso é 1 minuto de pausa, 1 minuto de silêncio. E como é bom a gente se olhar, se acolher. E aí a frase, se acolher é se dar força. Muitas vezes, nesse momento em que a gente para, faz um recolhimento, a gente ganha força. E a outra frase que eu queria deixar para vocês é que tudo aquilo em que a gente foca, cresce, tá? Então, por exemplo, se você foca na dificuldade, no não consigo, é muito ruim, isso só tende a crescer. E aí você vai acabar mesmo desistindo. Mas se você foca na calma, na paciência, não é fácil, mas é possível. Se você foca na abundância, na prosperidade, no vencer os desafios, é isso que você fortalece. Então, mais uma tarefinha para vocês, para a gente fechar essa aula de hoje, é não reclamar, tá? Toda vez que vocês estiverem se dando conta que estão reclamando, que estão aí dizendo, eu não consigo, eu não posso, porque isso tudo é muito difícil, pausa, aperta o pause, respira profundo, tá bom? Tenho certeza que isso vai trazer muito mais clareza e muito mais discernimento para a mente de vocês. E a gente está nessa semana do desafio agora da mente. A gente está fazendo aí algumas dicas específicas, né, para como que a gente aprende a gerenciar os nossos pensamentos, as nossas emoções. E o yoga, ele é fantástico para isso, né? Só quem já praticou yoga, quem faz, quem vive o yoga sabe o quanto é magnífico tudo isso, né? E aí, brinde para vocês. Quem ainda não preencheu o check-up, o check-up da saúde funcional é como se fosse aí um check-up mesmo da saúde, tá bom? Para quem preencheu o check-up, até semana que vem vai ganhar uma aula de yoga que eu vou mandar por vídeo, tá bom? Então, se você quer fazer yoga, se você quer ter uma aula aí comigo, eu vou gravar a aula de yoga e vou mandar para você, se você preencher aí o seu check-up até semana que vem, dia 31 de agosto, tá bom? Até segunda-feira que vem. Então, faz aí o seu check-up que você vai ganhar uma videoaula de yoga, tá bom?
O link tá aqui no Instagram, tá na minha bio, e aqui no Facebook eu vou deixar na descrição do vídeo. É só entrar lá, se cadastrar e preencher o check-up, tá bom? Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Foca no que é bom, se acolhe, descanse, não desista. Gratidão e até quarta.